Vamos nos preparando então para a gente retomar com a segunda parte da nossa reflexão, antecedendo então o momento de perguntas e respostas que teremos ao final, como foi explicado aqui. E dando sequência àquilo que nós trabalhamos na primeira parte, creio todos podemos notar que nosso principal objetivo era mostrar justamente que o médium é um ser em perene construção, aperfeiçoamento. Que a mediunidade ela é um convite diário à disciplina, ao conhecimento de si mesmo, ao governo de si mesmo, à purificação íntima, para que sejamos instrumentos cada vez melhores. E mesmo os maiores médiuns também submeteram-se a esse processo, como dizíamos, a respeito do próprio Chico Xavier, nessas obras como o Testemunho de Chico Xavier, Deus Conosco, nós vemos o médium ali nessa luta diária de construção e de construção da verdadeira ascendência moral, da verdadeira iluminação espiritual, que nunca será um jogo de máscaras ou de ilusões. No âmbito da mediunidade, sobretudo, em que vigoram as vibrações do espírito, em que interagimos com o plano da verdade, que é o mundo espiritual, não há como viver de aparências. Não existe, digamos assim, carteirada no mundo espiritual, ou por parte de um médium. Faz-me recordar isso, um caso interessante, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Nós temos ali aquele caso dos chamados filhos de Seva, que era um judeu importante ali da região. E esses filhos de Seva eram exorcistas, e encontrando um indivíduo que estava, como é a linguagem da Bíblia ou do Evangelho, endemoniado, eles tentam afastar aquele espírito, para nós espíritas obsessor, eles tentam afastá-lo recorrendo a uma autoridade alheia. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, te ordenamos que se afaste dessa criatura, daquele indivíduo que eles obsidiavam. E aí a resposta do espírito é de uma lição assim inolvidável para nós no âmbito da mediunidade ou do intercâmbio com o mundo espiritual, porque ele diz assim, o espírito, um espírito obsessor, mas olha a sabedoria do espírito, ele diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E aí eles se projetam sobre os filhos de Seva e eles saem dali desnudos, porque o espírito, um processo ali quase que de subjugação, de obsessão, de possessão, os agrediu fisicamente. Então veja, nós conhecemos a autoridade moral do Cristo e também sabemos quem é Paulo no seu esforço de vivência do Evangelho, mas e vós, quem sois? Porque nós, enquanto espíritos, sabemos a verdade de cada um. Então, no âmbito da mediunidade, sobretudo, não dá para viver de ilusões e de aparências. Mediunidade é a construção diária do médium e ela comparece justamente como esse elemento auxiliar para que o médium seja sempre lembrado disso, do seu compromisso, do seu trabalho, de estar sempre estudando, pés no chão, humildade, para aprender sempre, servir cada vez melhor com o Cristo, buscando refletir mais ao Mestre do que a nós próprios, ainda com os nossos caprichos, limitações e imperfeições. E voltando então às orientações do nosso querido Emmanuel na sua mensagem aos médiuns, vamos agora a um terceiro tópico, que aqui é o item 2, o primeiro tópico ele é o título geral, em que ele vai trazer a seguinte informação. O título é: quem são os médiuns na sua generalidade? E aqui o Emmanuel, digamos, ele é bem direto. Ele nos convida, mais uma vez, aos pés no chão. A humildade, a compreensão do que de fato é a mediunidade na maioria dos casos. Que ele diz assim: os médiuns, vou ler integralmente porque vale a pena, o choque nos causa. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Então, médium missionário mesmo
São raros os casos. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, a própria Ivone da Amaral Pereira, que é uma das mediunidades mais fantásticas que já tivemos, né, no seio de nossa doutrina, ela mesma, isso está num livro muito interessante chamado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é uma compilação de entrevistas com a Ivone. Muito rico o material. Mas ela diz, a minha mediunidade, de modo algum é missionária. A minha mediunidade é de puro resgate. E a gente tem algo dessas informações a partir dos romances que contam as vidas pretéritas dela e o quanto ela se comprometeu, especialmente no quesito dos suicídios e dos processos de vingança que ela se entregou, as paixões, né? E a mediunidade, então, surge na vida dela com todos os desafios daquela encarnação. O Chico chegou a dizer e a denominá-la a heroína silenciosa. Tal o heroísmo com que ela teve de lidar para nos ofertar aquelas obras tão instrutivas. Memórias de um Suicida, Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, os seus romances, a trilogia, os romances de Ivone são sublimes, bastante instrutivos, mas uma heroína silenciosa. E ela dizia, minha mediunidade longe está de ser uma mediunidade missionária, uma mediunidade de resgate. Talvez um Eurípides Barçanufo tenha tido uma mediunidade missionária na acepção do termo, porque era um espírito já há muitos séculos no caminho com Cristo. Mas, na generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Claro que existe ali uma tarefa, uma missão a ser cumprida. Nesse sentido, sim, mas não um missionário na acepção mais comum. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. E aí, meus amigos? Quem que é a mediunidade gloriosa? Que o Leon Denis, no livro já citado, No Invisível, o último capítulo chama-se Mediunidade Gloriosa. Mas a gente pode dizer tranquilamente que são raros os que descobrem o que é a mediunidade gloriosa, porque a maioria quer a mediunidade vangloriosa, especialmente num tempo de tanta publicidade, né? De tanta exposição, como é o tempo das redes sociais. Que a mediunidade gloriosa é isso aqui, ó. Severos compromissos, ilimitadas responsabilidades, consciência profunda da nossa fragilidade, das nossas limitações, pés bem no chão. Isso é a mediunidade gloriosa, em que as maiores vitórias são silenciosas, como as de Ivone, ocultas, não aplaudidas, não vistas, que se traduzem sim em obras, em benefícios a outras almas, encarnados ou desencarnados, mas que são sobretudo vitórias árduas do médium sobre si próprio. Atento aos severos compromissos e às ilimitadas responsabilidades no resgate desse passado obscuro e delituoso. Vocês acham que acabou? Não acabou. Emmanuel acrescenta mais. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Então vejamos que o Emmanuel aqui ele não poupa adjetivos, né? É clamorosos, desastradamente, obscuro e delituoso. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, aqueles corações que comparecerão, muitas vezes na reunião mediúnica da qual participamos, não serão corações assim aleatórios que apareceram ali. Em geral, existem vínculos profundos no espaço e no tempo que nos aproximam daqueles que ali comparecem, revoltados, aflitos, desesperados. E o médium terá essa tarefa agora de abnegação, de sacrifício pessoal, para que aprenda realmente a pensar e a agir de coração voltado mais para a coletividade. Reaproximando
do caminho do bem, do equilíbrio, da virtude, aqueles que ele mesmo outrora deles afastou. Então, aqui a gente entende muito claramente o que Ivone queria dizer a respeito da sua mediunidade. É só olhar a trilogia dos seus romances que a gente vê o que é o passado que ela, por meio daquela mediunidade, veio ajustar. Encarnando num contexto diferente dos seus vínculos espirituais de afinidade. Ela que dizia sentir-se um passarinho só no ninho, porque ela não estava na família espiritual. Em decorrência dos seus desvios de outrora, ela recebeu essa encarnação meio que afastada da família e de outras facilidades para que pudesse valorizar melhor o que outrora menosprezou. E, por meio da sua mediunidade, tinha esse compromisso de aproximar das sendas do equilíbrio novamente, ou espíritos conhecidos de outrora, ou espíritos que haviam incorrido em erros similares aos seus. Por exemplo, os suicidas. Por isso, o apreço dela tão grande pelos suicidas. O trabalho que ela desenvolveu ao longo de toda a sua existência junto aos suicidas. Vibrando por eles, né? Ela que tinha um caderninho em que ela ia anotando nos jornais que via o nome daqueles que se suicidaram para vibrar por eles. E muitas vezes recebia a visita desses e aquelas vibrações ativavam nela a tentação de mais uma vez recorrer àquela porta de fuga. Por isso Chico falou, uma heroína silenciosa. Porque cada um daqueles que se aproximava com aquela tendência ativava nela mais uma vez aquela tentação de novo, incorrer no suicídio. E ela tinha de resistir e amparar. Então veja, o que é a mediunidade na sua generalidade. Claro, existirão exceções, existirão aqueles que já são espíritos mais equilibrados e vêm realmente para, por meio da mediunidade, expandir o trabalho de difusão das luzes espirituais, de consolo, esclarecimento. Existem, mas não é a generalidade. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, esse parágrafo aqui de Emmanuel, dentro da sua mensagem mais ampla aos médiuns, é de fato um dos mais importantes. É aquele incômodo, né? É aquela coisa que vai na ferida, mas que nos mantém no prumo. Paulo menciona na sua segunda carta aos Coríntios que ele trazia consigo um espinho, ao qual havia orado ao Senhor por mais de uma vez para que fosse afastado. Senhor, afaste de mim esse espinho. E ele recebe uma resposta de Jesus. Jesus diz assim para ele, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então, essas coisas, essas informações, essas experiências que vivemos e que nos lembram da nossa fragilidade são absolutamente importantes para que não caiamos no sono da ilusão. Então, Emmanuel, trazendo uma mensagem enérgica dessa, ele quer deixar esse espinho incômodo que, ao passar por ele, ao tocá-lo, a gente esperte talvez de um início de ilusão que estejamos abraçando. Quando nos consideramos assim já médiuns prontos, quando nos consideramos assim aqueles que já não precisam mais estudar, que já são muito experientes, que por isso não ouvem mais conselhos, ou até se revoltam ao ouvir um conselho. Quando a gente estiver entrando nisso, abre a mensagem aos médiuns e lê esse parágrafo. E ele vai te trazer rapidinho para o chão da realidade, cortando as asinhas da ilusão que nos levam a planos que não são os que de fato estamos. É o que Jesus falou para Paulo, eu vou deixar o espinho aí, para você lembrar que você é humano, você é imperfeito. Porque só quem reconhece isso está apto a mudar. Quem não reconhece fragilidades, quem não se reconhece imperfeito, o que ele vai mudar? Ele não sabe nem onde mudar. Por isso a vida cria desafios, dificuldades. Por isso os espíritos nos trazem conteúdos como estes para nos lembrarem disso. Né? Aquela passagem, mais uma vez, envolvendo Paulo, que é muito interessante e instrutiva. Ele estava na região da Galácia
se não me falha a memória, na cidade de Listra, e ele e Barnabé, né, na primeira viagem apostólica, Paulo pregando lá na praça pública, aproxima-se um indivíduo que era paralítico, ou que manquejava ali, que era coxo, e Paulo, né, sentindo a inspiração do alto, entendendo que seria um momento propício para efetuar aquele fenômeno, volta-se para ele e diz: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o indivíduo cura-se instantaneamente. Quando a população vê aquilo, eles já correm no templo que existia na cidade, já trazem 2 bois para serem sacrificados em nome daqueles que deveriam ser emissários dos deuses. Barnabé era Apolo, Paulo era Hermes, o mensageiro dos deuses, e já trouxeram o sacerdote e os bois para imolarem num culto àqueles 2 indivíduos. Paulo, com seu jeito, né, assim, enérgico, firme, Paulo rasga suas vestes e diz assim: vejam aqui, é carne, sou humano, nada de sacrifício, nada de culto de idolatria. Somos humanos. E ao médium que está num sincero caminho de aprendizado, de construção, dia a dia, a ele serão facultadas experiências que todos os dias lembrem o quanto ele tem a aperfeiçoar-se. Se não estiver cego pelo orgulho e pela vaidade, saberá extrair isso. E quando está muito cego pelo orgulho e pela vaidade, às vezes surgem as expressões mais enérgicas da lei divina, os recados mais firmes da lei de Deus, para nos tirarem desse estado de ilusão e de sono da alma. Aí surge muitas das vezes a dor, a desilusão, a decepção, para que o médium não se esqueça do que é de fato a sua condição. Então, aqui Emmanuel ele traz algo similar ao que está lá em O Livro dos Espíritos, né? A questão 909 de O Livro dos Espíritos, que é uma daquelas incômodas, né? Poderia sempre o homem vencer as suas más inclinações, as suas paixões e tal? E os Espíritos respondem: sim, o que falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós têm vontade. Então a gente que sempre busca muitos subterfúgios, sempre buscamos muitas desculpas, a espiritualidade põe ali determinadas frases, textos que nos lembram que não é bem por aí. Que precisamos, sim, pés no chão, humildade, mas constância e disciplina. Esses são, portanto, os médiuns em sua generalidade. No livro O Consolador, na questão de número 382, dessa questão em diante, o Emmanuel trata da mediunidade, pergunta para ele, né, o que seria a mediunidade? Então ele faz uma referência àquela profecia de Joel 2:28, aquela luz, o Espírito que seria derramado sobre toda a carne, especialmente aos tempos do Consolador, em caráter mais universal. Mas ele diz assim: a missão mediúnica, ou a tarefa mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. A nós, filhos misérrimos. Então, se ela tem lutas e percalços, é das mais belas e valiosas oportunidades de progresso e redenção. Porque, como a gente disse na primeira parte, é o lembrete diário. Uma criatura que não está, assim, às vezes, tão aberta a essas influências, ou não é tão sensível a essas influências, ela entra num caminho de queda moral, ela só vai sentir mais à frente, talvez. Mas o médium não. Como nele tudo é mais acentuado, se ele entra num caminho de desequilíbrio, logo ele já está sentindo as consequências acentuadas daquilo. Então, para ele, como que o recado vem antes. E é isso. Ou disciplina-te, ou nos tornamos presas das perturbações. Eu me lembro, aqui um relato de ordem pessoal, mas a título instrutivo, eu me lembro quando estava me reaproximando do Espiritismo, depois de muitos anos afastado, e a mediunidade desabrochou também neste momento. Eu me lembro uma noite, estava deitado assim na cama, refletindo, né, antes de dormir. Foi um início desafiador da mediunidade, até equilibrá-la.
E aí pensava assim comigo, mas o que eu fui mexer com isso, né? Para que eu fui me envolver com essas coisas? Porque agora não tem mais volta. Ou eu vou ter que me equilibrar, ou então eu vou para a vala da perturbação. Então, era mais ou menos assim, a mediunidade ela deu dois caminhos. Ou você se conhece, se governa, assume as rédeas da existência em suas mãos, ou ela vai te levando a um estado de desequilíbrio, de perturbação. Então, é aquilo. Deus coloca a mediunidade junto a um coração para dizer a ele assim, meu filho, já são tantas experiências frustradas. Dessa vez eu vou te dar um lembrete que vai estar sempre contigo. E na hora que você começar a desviar, você já vai sentir a perturbação, o desequilíbrio, você vai falar, não, eu preciso voltar para o caminho da disciplina, para o caminho do equilíbrio. É mais ou menos isso que Emmanuel está nos dizendo. Por isso, o próximo tópico da mensagem aos médios, também o título é valioso. Igual foi aquele anterior, né? Vigiar para vencer. Só aquele que vigia, que observa, que analisa o que faz, porque faz, o que sente e tal. O tópico agora é as oportunidades do sofrimento. Vocês têm visto aqui, nessa orientação de Emmanuel, mesmo no que Kardec fala, o que Leon Denis vai falar no seu livro No Invisível, especialmente nos 2 últimos capítulos, né, o martirológio dos médiuns, a mediunidade gloriosa, vocês têm visto o quanto tem comparecido essas palavrinhas-chave, né? Sacrifício, abnegação, renúncia, lutas, dor, sofrimento, os desafios. Não que venhamos a cultuar o sofrimento, mas no exercício dessa faculdade, muitas das vezes seremos chamados a facear, sim, a dor, a luta, o sofrimento, no processo de superação de nós mesmos, né, de conquista de nós próprios. Então, como diria Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não te digo busque a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolha como uma amiga. Aprenda a aprender com ela, a ouvir a sua voz austera, a identificar as suas lições ocultas. E no caminho do médium, essa será muitas vezes uma companheira presente. Até porque ele conviverá com dores outras que não são as suas próprias. A dos espíritos em sofrimento que lhe buscarão. Então, as oportunidades do sofrimento. Diz assim Emmanuel, faz-se necessário que reconheçam, né, os médiuns, o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas. Então, o mundo em geral vê nas lutas, nas dores, um problema. Quando para o alto, em geral, eles são um caminho de solução. Um adubo para a alma. Para que se torne uma árvore cada vez mais fecunda, mais produtiva. Porque num contexto de dificuldade, de luta, a virtude ela se embeleza ainda mais. O coração se engrandece ainda mais quando no espírito de sacrifício, de perseverança. Como, portanto, o adubo que nos chega do alto. Eu me lembro de uma fala de Jesus que foi registrada para nós por Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo 12, que trata do Sermão do Monte. Ali ele traz os bastidores antes do sermão, em que Jesus anunciaria as bem-aventuranças, dentre elas, bem-aventurados os aflitos. Porque alguns aflitos haviam procurado Mateus, Levi, querendo fazer parte do Evangelho. Eram aqueles enxergados pelo mundo como os derrotados, já desiludidos, né, das conquistas materiais do mundo, também com vidas pregressas não tão edificantes, mas já arrependidos, desejosos de recomeçarem. E aí Levi e Mateus como que os desprezam. O que vocês podem dar ao Evangelho? Vocês não têm nada a dar ao Evangelho. Vocês são derrotados, eu conheço o passado de você, o passado daquele outro. E aí que Jesus, preparando o coração do discípulo para o que viria depois no Sermão do Monte, diz, a gente não pode menosprezar, Levi, a contribuição dos aflitos do mundo. Desses que, por estarem já mais desiludidos em relação às vitórias e aos triunfos mundanos, buscam outro tipo de vitórias.
Porque são esses que sabem extrair do sofrimento e da luta o material divino para a sua iluminação. Esses são os bem-aventurados, os aflitos, de que ele falaria mais tarde. E ele acrescenta: as chagas, o leito de dor, as dificuldades, os problemas, as cicatrizes do espírito, Levi, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, quantos e quantos corações não seguiam em sendas de queda moral, destinadas a um abismo, e foram despertadas pelo sofrimento que surge, às vezes, da mediunidade, os conclamando ao dever. Quantas criaturas não foram despertadas na vida para um caminho, de fato, de aprendizado e redenção por uma dor atroz que viveram? Antes valorizavam os louros, as conquistas e as glórias do mundo, mas uma vez beneficiadas por essas luzes que Deus acende na noite da nossa ignorância, as dores, as cicatrizes, as dificuldades, uma vez beneficiadas, despertaram para a realidade da vida, para os valores reais do Espírito. Então, há muitas e muitas oportunidades do sofrimento. E, na mediunidade, talvez até mais acentuadas, porque conviveremos com o sofrimento dos espíritos. O sofrimento, o impacto que isso causa em nós é incômodo. Ter, às vezes, a companhia de espíritos em perturbação para que, no momento da reunião, possamos, de alguma maneira, auxiliá-los. Mas não queres partilhar a cruz do Mestre? Não queres nenhum incômodo na jornada com Jesus? Como diz Paulo, prestes a ser preso em Corinto, injustamente, para ser flagelado com os 39 açoites na prisão, né? A comunidade lá, a igreja em polvorosa, em alvoroço, querendo resistir à prisão dele, querendo contra-atacar. Paulo ergue a voz e diz: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Se ele subiu o monte de cruz aos ombros e feridas lancinantes, não poderemos partilhar algo dessa cruz pelo bem dos semelhantes? Não poderemos sacrificar algo de nossas comodidades, de nossa tranquilidade, de nossas facilidades para servir ao bem? Não existe evangelho sem cruz. Tampouco mediunidade. Como é o convite? Que segue igualzinho, não mudou nada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. A gente fica pensando, né? No mundo que tem tantos outros convites, tão mais apetitosos do que esse, né? Imagina só, alguém que promete uma cruz, quem que segue esse cara? Pois é, o convite está de pé e tem muita gente seguindo. Porque algo há por detrás dessa cruz que o mundo não dá. Algo há por detrás dessa cruz, dessas lutas todas, desses sacrifícios todos que o mundo nem de perto nos dá. E é por isso que um convite desse, ainda hoje, no mundo de tantas ilusões, prazeres sensoriais e imediatismo, é por isso que esse convite ainda atrai alguns. A promessa, negar a si mesmo, tudo o que o mundo moderno não quer, que é o culto do eu, do interesse pessoal. Uma cruz, tudo que o mundo moderno também não quer, porque eu quero é facilidade, conforto e comodidade. Essa é a promessa. E seguir a ele, também o que o mundo não quer, porque eu quero ser seguido, eu não quero seguir. Eu quero ir à frente de Jesus, não atrás dele. Então ele promete tudo que o mundo não propõe. Mas ainda assim alguns corações vão atrás. E são os que mais embelezam o mundo, a vida, quando foram fiéis a esse convite. Então algo há por detrás dessa cruz, não é? Algo há por detrás dessa cruz. Por isso continua Emmanuel mais à frente. Faça mister que reconheçam, os médiuns, todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Então, a mediunidade é também um convite a um novo olhar para a vida. Um olhar esclarecido pela luz do Evangelho, em que você verá glória onde antes vinha derrota, e verá derrota onde antes via glória.
Paulo, sempre ele, né? Mais uma vez, numa de suas epístolas, ele diria: e tudo aquilo que eu tinha antes por glória, hoje eu tenho como esterco. Em outras palavras, o evangelho mudou completamente o meu quadro de valores. Aquilo que eu almejava como objetivos primordiais, hoje foi para as últimas posições, ou nada vale para mim. Aquilo que eu mais menosprezava hoje está nas primeiras posições. Então ele olhava para a casa do caminho, aquela primeira visita que ele faz, ele olhava e via um bando de derrotados. Imagina só, esse povo seguindo, esse nazareno, que traz uma doutrina estranha de fraternidade universal, de renúncia, de sacrifício, de humildade, que coisa mais esquisita. Ele não conseguia ver a glória daquilo. Parece um pessoal que gosta de sofrer, como diz um amigo, Simão Pedro, falando a respeito dos espíritas. Parece que os espíritas gostam de sofrer. Não é bem isso. É que quando sofre, sofre com gosto, no sentido de aproveitar o sofrimento. É bem diferente. Não é gostar, é sofrer com gosto, com consciência, com lucidez. Porque sofrer por sofrer, todo mundo na vida sofre, gente. Do palácio à choupana. A questão é quem sabe tirar do sofrimento crescimento. Para si e para os outros. Essa é a pergunta da vida. Como sofres? Bem ou mal? Essa é a questão. Então, Paulo dizia isso. O que eu achava que era derrota, hoje para mim eu vejo como glória. E o que eu achava que era triunfo, hoje para mim não vale nada. Os títulos todos que eu tinha, a influência que eu tinha no Sinédrio, as amizades, né? Assim, tudo baseado em convenção e interesse, hoje para mim o que vale é renúncia, são as cicatrizes do Cristo. Ele trocou os diplomas e os títulos pelas cicatrizes. De agora em diante, ninguém mais me moleste, porque trago comigo as marcas do Cristo. Esses os meus troféus. As lutas, as lágrimas, o suor ofertados a Jesus na sua seara. Esse é o troféu. Essa é a vitória. Por isso, mais à frente, o Emmanuel diz assim, já no último tópico aqui desse capítulo, né, dessa mensagem aos médiuns, ele diz assim, apelo aos médiuns, médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Então, o médium, como todos, mas mais do que todos, deve estar atento aos seus pontos vulneráveis. Porque essa é uma das chaves do autoconhecimento, saber qual é o nosso calcanhar de Aquiles, para ter ali o máximo de vigilância e atenção. E com um pouco de análise de nós mesmos, sabemos qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Para uns o poder, para outros o sexo, para outros a vaidade, para outros o dinheiro. Porque tenha certeza, esse ponto vulnerável será bombardeado na jornada com Jesus, especialmente na jornada da mediunidade. Lembramos lá do livro Ação e Reação, o espírito Leonel, escrevendo para André Luiz o que ele havia aprendido nas escolas de obsessores do mundo espiritual. Lá na escola de obsessores, nós aprendemos a identificar o desejo central da criatura. E então nós bombardeamos esse desejo central. Então, ponderai, conhecei os vossos pontos vulneráveis. Diz-nos aqui Emmanuel. E preferi viver na maior das provações a entrardes na estrada larga das tentações. O Emmanuel tem uma frase que eu acho sublime. Ele diz assim, mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Gente, quantas pessoas do mundo estão sorridentes a caminho do abismo? Porque estão sob efeito de narcóticos. A ilusão, ela é agradável, ela é gostosa. Caso contrário, não seria ilusão. Caso contrário, não teria o poder que tem. Então tem muito espírito sob os narcóticos da queda
indo diretamente a abismos. Quantos no mundo não se entregam, por exemplo, à corrupção? Escapam à justiça dos homens e então se dedicam uma vida inteira de gozo e prazeres com o que usurparam, acreditando que estarão indenes disso. Estão anestesiados. E quão doloroso será o despertar. Agora, quantos no mundo, heróis anônimos, têm uma vida inteira sob os aguilhões da resistência, com lágrimas e com suor? Partem do mundo anônimos, desconhecidos ou desprezados, mas adentram a realidade da vida como heróis que triunfaram sobre si mesmos. Raras vezes o mundo reconhece os verdadeiros heróis. A maioria só é conhecida no mundo espiritual. E muitas vezes o mundo elege falsos heróis. Os coloca em pedestais, porque triunfaram no mundo, sem triunfarem no espírito. Então, muito cuidado com isso. Fidelidade, acima de tudo, vale muito mais do que quaisquer promessas ou gozos imediatos que o mundo nos proponha. E, em geral, é aí que o médium cai. Troca a satisfação imediata de alguns instantes ou de alguns anos. Aceita essa satisfação, abrindo mão da satisfação mais legítima e perene daquele que foi fiel até o fim e venceu a si mesmo. Por isso, Emmanuel, como que conclui um pouquinho mais à frente? Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos. Poderíamos estender que qualquer dos triunfadores terrenos. Porque, no fundo, a mediunidade vivida com o Cristo, à luz do Espiritismo, lúcida, racional, mas orientada pelo amor e pela fidelidade, no fundo, o seu principal objetivo é esse: ajudar aquele que a detém a vencer-se a si mesmo, para que compartilhe os frutos desse processo com os demais. Um médium, diz Kardec, está no capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos itens 8 e 10, ele faz ali um estudo da passagem da figueira que secou. E ele diz, no item 10, que aquela é uma boa imagem do que deve ser o médium. Muitos, pelos interesses pessoais, pelas vaidades, pelos orgulhos, acabam se tornando a figueira que secou. Estéril, pouco ou nada produtiva. Às vezes contaram com aplausos, mas não deixaram frutos substanciosos de exemplificação e de vitória sobre si mesmos. Mas o verdadeiro médium, o que entende a magnitude desse compromisso, é aquele que busca ser a figueira produtiva, que recebe o adubo do sofrimento e da dor e converte aquilo em seiva, a produzir frutos de exemplificação. Frutos destinados a nutrir a si mesmo e aos seus irmãos em caminhada. Porque lá diz Kardec, um dos papéis primordiais dos médiuns é nutrir espiritualmente os encarnados. Que seja só o grupo do qual ele faz parte. Que seja talvez um trabalho mais amplo, por meio das cartas, de um livro, de uma atuação mais ampla de divulgação. Mas nunca se esquecendo disso. Uma árvore que deve produzir os frutos da conquista de si mesmo, compartilhando-os com os demais. Essa é a vitória almejada para o médium. Essa única mediunidade verdadeiramente gloriosa. Não é aquela que necessariamente arrastou multidões, contou com aplausos, com registros nos anais da história. Tivemos médiuns exuberantes, mas que no mundo espiritual estavam em lamentáveis condições. Por quê? Focaram-se apenas no fenômeno exuberante, mas não cresceram com a experiência. Quantos médiuns vitoriosos que o mundo conheceu muito limitadamente, apenas no contexto onde viveram, mas que venceram a si mesmos. Então, sobre o fenômeno em si, a sua variabilidade, as nuances, as tantas faculdades, os processos envolvidos, temos uma vasta bibliografia a compulsar e estudar em nossa doutrina espírita. Mensagens e mensagens inúmeras por meio de Chico, Divaldo, Ivone, ou dos primeiros, Kardec, Leon Denis, entre outros. Mas todo esse compêndio
todo esse arcabouço intelectual poderá quedar-se inútil se o médium não entender que, acima de tudo, lhe cabe uma vivência moral dessa faculdade, aplicando-a ao bem de todos e ao bem fundamental de si mesmo, na sua transformação moral e edificação. Estudando e servindo sempre e cada vez mais na construção para a vida eterna, e não apenas na busca de louros e reconhecimentos mundanos e humanos. Por isso recordamos a frase de Emmanuel para encerrar. Entre fazer psiquismo e resolver questões para a vida eterna, há um abismo de distância. Talvez tenhamos tido séculos já, ou milênios de experiência com o psiquismo, com a mediunidade, com o mediunismo. Mas, à luz do Espiritismo, somos chamados agora a servir-nos dela para resolver questões para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele seja sempre o referencial para todos nós, sejamos médiuns ostensivos ou não, e que tenhamos como meta sermos intermediários da sua luz e do seu amor para o mundo. Vamos agora às perguntas, buscando atendê-las dentro das nossas possibilidades.